Essa semana não, né? Esse mês a gente vai dar início a mais uma nova série de mensagens, né? Sobre a reforma trabalhista, não é isso? Reforma protestante. Eu acho legal que tem muitas coisas que acontecem no presente, que a gente vê acontecendo no presente, e que às vezes a gente quer resposta do que algumas coisas acontecem, do porquê algumas coisas acontecem da forma que acontecem. E às vezes a gente só consegue essa resposta olhando para onde? No passado. A gente vê muito isso ao longo desse mês. Muitas coisas que acontecem hoje, acontecem porque algo aconteceu lá atrás. Às vezes, por exemplo, você tem uma pessoa na rua, né? Por que a pessoa está numa situação dessa? Se você for investigar o passado, você vai ver uma série de coisas que aconteceu para que aquela pessoa estivesse ali. Então, se a nossa igreja está onde está hoje, eu digo nossa igreja, né, de uma maneira geral, porque uma série de coisas aconteceu há muito tempo atrás. E entender o que aconteceu no passado nos ajuda a entender o presente e planejar o nosso futuro, a nossa fé, fortalecer nossa fé, a nossa devoção a Deus. E a gente vai dar início a essa série de mensagens, né, sobre a reforma trabalhista, reforma protestante. E aí algumas perguntas, né? Por que reforma protestante? Vocês já ouviram essa expressão, não já? Você está preenchendo um formulário lá, qual a sua religião? Aí tem lá, você é católico, você é cristão, sei lá o quê, cristão, protestante, já viu? Já viu em algum lugar? Protestante. Mas por que protestante? Reforma protestante. Reformar o quê? Uma casa, um apartamento? Por que reforma protestante? O que aconteceu que houve necessidade de ter uma reforma? E por que protesto? A gente está protestando o quê? Então, entender isso faz total sentido para que a gente entenda e saiba no que a gente está baseando a nossa fé, né? Então a gente vai fazer essa série de mensagens. O Dia da Reforma Protestante oficialmente é comemorado no dia 31 de outubro, no mesmo dia que muitos por aí comemoram o quê? Quem sabe? Dia das Bruxas, ou Halloween. E não é coincidência, já adianto. A mesma data coincidir, não é coincidência. Tem todo um aparato espiritual nisso. Mas depois a gente vai conversar, a gente tem um mês inteiro para conversar, a gente entender o que é reforma e como isso é importante no dia de hoje. Então, Eric, você vai ficar falando um monte de coisa que já passou? Algumas coisas sim, mas a gente precisa entender onde que isso tudo encaixa aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, e como isso tem impacto na minha e na sua vida. Amém? Muito legal. Então vamos começar olhando um pouquinho da história. Então essa primeira parte da minha mensagem hoje, eu preciso compartilhar com vocês um pouco de história. Eu espero que vocês gostem, né? Para a gente poder entender algumas coisas. E aí, na segunda parte da mensagem, a gente vai entrar de fato onde interessa a aplicabilidade da nossa vida. O que isso muda na minha vida? Combinado? Beleza? Tá bom. Então vamos reportar a Jesus. Jesus veio, desenvolveu seu ministério ao longo de 3 anos. Depois dos 3 anos, foi morto, crucificado. 3 dias ressuscitou. Passou alguns dias ainda na terra, né? Viu muita gente, né? Deu várias orientações e foi assunto aos céus. Até aí tudo certo, né? Essa parte da história, a gente já conhece os cóis salteados, está tudo muito bem explicado na Bíblia Sagrada. Mas o que aconteceu depois disso? Bom, aconteceu que Jesus pegou seus 12 apóstolos, na verdade eram 11, porque Judas já havia se suicidado, e falou, olha, agora eu já ensinei tudo o que vocês precisavam. Agora é com vocês. Ide e pregai ao mundo, aliás, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide ao mundo, pregai. Então, a missão dos apóstolos era fazer o quê? Novos discípulos, né? Depois, um tempo depois, o próprio Jesus se mostrou a Paulo, que era Saulo, mudou o nome para Paulo, falou, Paulo, agora os apóstolos estão pregando aqui entre os judeus. Agora eu quero que você vá pregar os gentios, ou seja, aquele povo que não era judeu. Nós, por exemplo, você é judia? Não. Você é judia? Você é? Nem eu sou judeu. Então nós somos o quê? Gentios. Então todo mundo que não é judeu é considerado gentio, certo? Tudo bem. Então Paulo foi pregar e levar o mesmo evangelho ao povo fora da bolha de Jerusalém, os judeus. Então o evangelho começou a ser pregado. Só que tem um detalhe. Mataram Jesus. Por quê mataram Jesus? Porque Jesus causava muito alvoroço, né?
Jesus era uma ameaça ao reinado. Todo mundo fala, era o rei Jesus. Então o imperador falou, não pode ter outro rei aqui. Então vamos exterminar essa aí antes que dê problema. Então as autoridades viam Jesus como uma ameaça, como um baderneiro. Então vamos eliminá-lo. Né? Já que os sacerdotes da época estavam querendo isso também, então vamos mandar embora. E aconteceu. Só que, o que eles esperavam? Que depois da morte de Jesus, acontecesse o quê? Acabasse. Pronto, Jesus morreu, ninguém mais toca no assunto, vamos seguir a nossa vida como sempre foi. Isso aconteceu? Não. Pelo contrário. Quanto mais eles perseguiam os cristãos, mais o evangelho crescia. Muitos e muitos discípulos, os próprios apóstolos, morreram por causa do evangelho. Foram martirizados, castigados, degolados, crucificados, apedrejados por causa do evangelho. E aí, você vai continuar falando de Jesus? É melhor parar. Não vou parar. Jesus mudou minha vida. Eu vou falar dele até morrer. Então morra. Pum, matado. E foi assim ao longo de muitos e muitos anos. Então o evangelho, tentaram de todas as formas sufocar o evangelho, acabar com a pregação do evangelho. Mas quanto mais falavam, quanto mais batiam no evangelho, mais o evangelho crescia para a glória de Deus. Muito bem. E o tempo se passou. E muitas perseguições aconteceram. 300 anos depois que Jesus havia nascido, aconteceu um fato que mudaria ou daria início a uma mudança na história, como a gente conhece hoje, em termos de religião. Que foi no ano de 313, quando, lembre-se, vamos só dar um contexto, lembre-se que quem era o império mais poderoso dessa época? Roma. O Império Romano. Deus te abençoe. O Império Romano era o império mais poderoso. Então, onde eles chegavam, ele podia invadir qualquer país, qualquer lugar, e pronto. O império mais poderoso, né, invadia tudo, pronto. Agora isso aqui é tudo meu, é meu, vocês vão trabalhar para mim, pronto. E Jerusalém fazia parte disso. Jerusalém era, né, fazia parte ali do consórcio, digamos assim, de Roma. Muito bem. Então, e tudo isso era coordenado pelo imperador, que vivia onde? Lá na Itália, lá em Roma. E morava lá. E colocava em cada país dominado um quê? Representante, né? Que é um governador. Na época de Jesus, quem foi o governador em Jerusalém que lavou as mãos e deixou que matassem Jesus? Pôncio Pilatos. Ele era um governador romano, ele era lá de Roma. Mas ele morava em Jerusalém para tomar conta de tudo aquilo ali. Então, onde Roma ocupava, colocava um representante ali para tomar conta, tipo um supervisor. Né? Mas era literalmente governador, ele dava as ordens ali, a mando do imperador. E no ano 313, depois de Jesus, algo aconteceu que mudaria a história. O que, Eric? O imperador, na época, se chamava Constantino. Já ouviram esse nome? Já ouviu falar? Aconteceu que esse imperador romano se converteu. Se converteu ao evangelho. Então ele falou, não, gente, eu vou encurtar a história aqui, inclusive há controvérsia sobre essa conversão, se foi genuína ou não. Muitos teólogos afirmam que não foi nada uma conversão, na verdade foi uma estratégia de guerrilha, uma série de coisas políticas de guerra, mas não vamos entrar nesse mérito. O ponto é que sim, ele se converteu e falou, a partir de agora, ninguém mais vai perseguir os cristãos. Você é cristão? Pode cultuar o seu Deus em paz. Ninguém vai te matar, ninguém vai te perseguir. Fique em paz. Então, a partir daquele ano, 313, houve uma trégua. Ninguém mais perseguiu os cristãos poderiam fazer o que a gente está fazendo hoje. Se reunir numa casa e cultuar, sem ter a preocupação de ter um soldado aqui querendo fuzilar todo mundo. Né? Que era assim. Os cristãos ficavam escondidos dentro de caverna, dentro de buraco, e ninguém podia saber que era crente, senão dava ruim. Né? Então, a partir daquele momento, pronto, acabou a perseguição. Tempo depois, o próximo imperador, ele faz algo que aí mudaria tudo mesmo. Ele não só continuou deixando que os cristãos cultuassem seu próprio Deus, mas ele também aderiu ao evangelho que havia sido pregado lá atrás pelos apóstolos e fez o quê? A partir de agora, o cristianismo, vamos dizer assim, será a religião oficial do Império Romano. Porque, veja, os romanos, eles adoravam vários deuses. Então, eram pagãos.
Aliás, muitos desses deuses que eram adorados vinham da cultura da Grécia Antiga. Quem ouve falar dos mitos, como é que fala? Os mitos, mito grego, né? Mitologia grega, né? Então, a Grécia é berço de tudo isso, essas coisas. Então, Roma pegou muita onda disso, né? Então, os romanos, de uma forma geral, adoravam vários deuses, vários e vários. A gente até comentou aqui das festas de carnaval, festa de dia de namorado, tinha muitas festas e cada festa era um deus diferente, era loucura total. Então, esse imperador falou, a partir de agora, está proibido, aqui em Roma, e nas nossas dependências, cultuarem outros deuses, a não ser o Deus que os apóstolos pregaram lá atrás. E Jesus ressuscitado. A partir de agora, o cristianismo é a religião oficial de Roma. Nascia ali uma igreja que hoje chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. Até hoje, né? Nasceu ali. Então a ideia era o quê? Bom, a partir de agora, os apóstolos pregaram aquilo tudo, vamos pegar e vai ser religião oficial. Ninguém vai adorar outros deuses. A ideia era boa? Até era. Poxa, os apóstolos morreram para que esse evangelho fosse pregado, né? Muitos e muitos pedaram sua cabeça. Então agora, o milagre aconteceu de agora vai ser religião oficial. Então, glória a Deus. Mas nem tudo são flores. E aquilo que começou muito bom, começou a se perder com o passar dos anos. Então, criou-se um sistema de igreja. Conforme os anos foram passando, que veja, a ideia era o quê? Olhar para os apóstolos, o que eles ensinavam, e vamos replicar isso. Só que com o passar do tempo, eles foram perdendo isso aqui, a originalidade da palavra de Deus que era pregada pelos apóstolos e pelo próprio Jesus, que ensinou os apóstolos. E a igreja católica, tipo a universal, que só existe uma igreja, claro, uma igreja no sentido, né, tinha várias, né, mas tudo dentro, né, aí fizeram a figura do Papa. O Papa mora onde? Vaticano. Onde fica o Vaticano? Em Roma. Até hoje, né, tem essa questão. Então, foram criando várias igrejas, padre, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Depois foram criados, não mudou muita coisa até hoje, tá? Então, o que aconteceu com o passar do tempo? Foi se perdendo isso. Foi se perdendo e foram criando muitas e muitas coisas dentro da liturgia do culto, da igreja, na instituição em si, coisas que não está na nossa Bíblia. E eu poderia elencar várias aqui, eu vou só comentar algumas. Por exemplo, a mais séria hoje, até hoje se mantém, que é a adoração aos santos, né? Maria, sei lá quem, São Pedro, né? E isso sempre foi condenado na Bíblia. Na própria Bíblia do católico tem isso, né? Então, se você pegar o Antigo Testamento inteiro, você vai ver que Deus condenou o tempo inteiro isso. Adoração à estatueta, a santos, a deuses, sempre condenou. Ele sempre falou, eu quero ser o único Deus de vocês. Adore somente a mim. E preste culto somente a mim. Então, isso começou a se perder. Começou a criar muitas e muitas coisas e muitas coisas. E aí, você vai falar assim, Eric, mas espera aí. Será que ninguém poderia falar assim, poxa, isso que a igreja está fazendo não está na Bíblia? Vamos resolver isso, vamos lá reclamar com o Papa, vamos lá falar com alguém, não é possível, estou fazendo errado. Eric, será que ninguém poderia se levantar e, igual é hoje, né? Se eu começar a falar alguma coisa errada aqui, vocês vão me repreender, sim ou não? Pô, Eric, isso aí tá errado, velho, você não pode não. No máximo, no mínimo, aliás, vocês vão embora, não voltam nunca mais, sim ou não? Se eu começar a extorquir vocês aqui, gente, ó, né? Vocês vão embora, não voltam nunca mais. Mas aí por que isso não aconteceu nessa época? Alguém, alguma ideia? Por que ninguém fazia nada? Não. Vamos lá. Primeiro, a Bíblia. A Bíblia. Não havia nessa época, nesses primeiros séculos, uma copiadora que a gente tem hoje. Os livros da época eram todos feitos o quê? À mão. Então a Bíblia, conforme conhecemos hoje, ela não tinha impressora e tal. Existiam certas pessoas que se dedicavam a sua vida para reescrever a Bíblia, fazerem cópias. Monges, por exemplo. Existiam copistas que viviam, né, por exemplo, monges, vamos falar de monge, eles viviam, como se fosse padre, né, só que vivia fechado numa montanha, tal, como se fosse filme,
E vivia a sua vida ali, em oração, em reza, não sei o que, aquela coisa toda, ritualísticos, e copiando a Bíblia. Copiando. E não era igual a gente digitando rapidinho, não. É tipo, antigamente, uma peninha, molha aqui a ponta, escreve. Mais um. Imagina, quanto tempo você acha que levaria para um camarada desse escrever isso aqui tudo? Quanto tempo vocês acham? Anos. Literalmente anos. Então, demorava muito tempo para fazer uma Bíblia. E era barato, você acha? Caríssimo. Só quem tinha muito dinheiro poderia comprar. Que era as universidades, as grandes igrejas, os padres, o clero, alto clero, né, que chamava assim na época. Pessoas que tinham muito dinheiro poderiam ter uma cópia da Bíblia. Ou seja, primeiro ponto, a Bíblia não era acessível a todos. Esse é o primeiro ponto. É parado para você perguntar por quê? Depois eu vou chegar nessa... Não, eu vou só perguntar, depois vocês vão responder. Por que na igreja evangélica tem a cultura de todo mundo carregar a sua Bíblia? Você não trouxe a sua. Por que? Já repararam isso? Todo mundo vai lá, não precisa carregar, o pastor vai pregar, eu vou ouvir, tá tudo certo. Mas a igreja, a maioria delas, todo mundo vai com a sua. Hoje em dia está se perdendo, mas ao longo de muitos anos, todo crente lá com a sua Bíblia embaixo do braço. Sim ou não, gente? Né? O pastor está aqui pregando, abra a sua Bíblia. Sim ou não? O pastor está aqui pregando, eu estou com a minha. E você, leia comigo, hein? Por que isso acontece? Fica aí a pergunta, daqui a pouco vocês mesmos vão responder. Então, porque naquela época, primeiro, não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia. Segundo, essas versões da Bíblia eram copiadas, sabe em qual idioma? Latim. Latim. Era o idioma oficial de toda a comunicação cristã ali, da Igreja Católica. Aliás, as próprias missas eram celebradas em latim. Eric, mas qual o problema disso? Ora, estamos na Europa. Na Alemanha, qual é o idioma que fala? Alemão. Na França fala o quê? Na Inglaterra fala o quê? Inglês. Ou seja, a pessoa, primeiro, antes disso, nessa época, só sabia ler quem tinha dinheiro. A taxa de analfabetismo era altíssima. Não era igual hoje que a criança vai na escola. Não existia isso nos primeiros séculos, gente. Não existia. Só quem tinha dinheiro para poder levar o seu filho para uma escola. Não tinha só de escola pública. Gente, não tinha isso. Então só quem tinha dinheiro poderia dar ao seu filho uma educação. Ou seja, só aqui, ó. A maioria da população eram simples, eram camponeses. Pessoas simples, que aprendiam a ler ou a escrever ali o básico para se virar. O básico. Então, primeira coisa, a maioria da população, de forma geral, não sabia sequer, quase muito pouco, a sua própria língua, que dirá uma outra. É tipo assim, a gente sabe muito mal o português, né? Como é que você vai saber o inglês, por exemplo? Entendeu? Então, mesmo que essas pessoas tivessem acesso a uma cópia da Bíblia, que era caríssimo, só poucas pessoas tinham, ela jamais entenderia. Faz sentido? Beleza, eu peguei aqui. Não sei latim mesmo. Primeiro, não sei nem a minha língua. Então já começa por aí. E agora pensa comigo. Os padres, monges, pessoal da alta cúpula, que tinham conhecimento, sabiam. Pronto, a própria missa era celebrada em... Isso até pouco tempo atrás, vocês sabem disso. Há poucos anos atrás as missas eram feitas em latim, você já sabia disso? Você chegava na missa, isso de coisa de, sei lá, 50, 100 anos, no máximo. As missas no Brasil eram celebradas em latim. Mas eu não entendo nada em latim. O problema é... É loucura, mas é. Então, nessa época, e a pessoa simples, o camponês... São dois. Os camponeses sentavam lá para assistir a missa, né? Nosso culto, digamos assim, e não entendia nada. O padre falava em latim. Algumas outras coisas eram na idioma local, mas a maioria da liturgia era latim. Ninguém entendia nada. Então, o que acontecia? Para pensar comigo, só os padres, os monges, o alto clero tinham conhecimento da Bíblia. Eles tinham a missão de ler a Bíblia, e interpretar e ensinar ao povo, ok? Essa é a missão. Então, se você tem uma questão assim, ô padre, é pecado mentir?
O que a Bíblia diz sobre isso? Sei lá no padre. O padre, olha, a Bíblia diz que é mentira, é pecado. Ah, é? É. Não minta não. Pô, padre, eu menti. E agora? Eu preciso do perdão. Ou seja, onde você precisa que vocês entendam? O alto comando da igreja, digo, os padres, os bispos, os arcebispos, o papa, eles eram o único que conhecia a palavra. E eles usavam isso ao seu... Então, se você chegasse assim, ô padre, é pecado beber uma cerveja? Ele, é pecado. Mas por quê? Onde é que está escrito? Não interessa. É pecado, está escrito em algum lugar. Não te interessa saber. Você sabe ler a Bíblia? Não. Então por que você quer saber? Claro que eu estou um pouco exagerando, mas isso acontecia. A liderança usava, e por isso, o que foi criando? Uma série de aberrações ao longo da história. Ô padre, mas esse negócio de adorar a imagem da Maria, eu ouvi falar em algum lugar que era pecado. Não lembro, foi um podcast, alguma coisa. Não lembro onde é que... Não, não é pecado não. A Bíblia diz isso. É mesmo? Onde que diz, padre? Não me interessa. Confia em mim, eu sou sacerdote de Deus aqui na terra. Você precisa acreditar em mim. Não, mas padre, mas é assim. Rapaz, você quer ir pro inferno? Gente, eu estou exagerando um pouco, mas eu não duvido que isso acontecia, tá? Eu já ouvi vários relatos de pessoas que eram católicos e experimenta. Pega um padre desse e pergunta uma coisa da Bíblia. Ele vai ficar nervoso com você. Se ficar pressionando muito, o padre já sai pela tangente. Por quê? Hoje estão muito, porque hoje a internet está, mas na época. Então eles detinham o conhecimento e usavam isso ao seu favor. Então criavam várias coisas. Por exemplo, penitência. Quem já ouviu falar? Isso está na Bíblia? Onde que está na Bíblia? Tem na Bíblia, gente. Padre, eu pequei, o que você fez? Eu roubei uma galinha ali no coisa, eu estava com fome, eu roubei. É mesmo? Roubou, você estava com fome? É. Então tá. O que eu faço? Jesus me perdoa? Perdoa, meu filho, perdoa sim. Mas você vai ter que pagar uma penitência. Mas eu ouvi falar que Jesus já morreu na cruz, não precisa mais de nada disso. Onde você ouviu isso? Quem foi o herege que disse isso? Não. Na minha Bíblia diz... Não, mas onde é que é? Não, você sabe ler? Não, né? Então fica na tua. Gente, você tem noção do que é isso? Então falou, fala o seguinte. Ok, Jesus perdoa, é verdade. Mas pode acontecer de você chegar no céu e você ter que pagar alguma taxa extra lá para esse pecado. Gente, só fazer um parênteses aqui. O que eu estou falando aqui é história. Hoje, se você der o Google, você vai ver. Aliás, eu até botei lá no nosso grupo o filme de Lutero. Depois vocês assistem. Tem tudo lá. Então, tá no Google, tem livro, tem tudo isso que eu estou contando. É história, não estou inventando. Né? Não. É história. Ponto. Então, o padre, eu pequei, o que eu faço? Não. Dependendo da gravidade do seu pecado, você tem que ou fazer, não sei lá quantos, rezar o terço ali, né, subir na escadaria para... E aí vocês já ouviram essas coisas, né? Até o momento da história, isso foi se arrastando durante anos e anos e anos. Até que um momento da história, o negócio ficou tão bizarro. Quem já ouviu falar em indulgência? Nunca ouviram falar? Eu vou explicar o que era. Era mais ou menos assim. Padre, eu pequei, padre. Pecou? Legal. O que você fez? Eu traí minha mulher, um exemplo. Isso é grave, hein? Isso aí não dá para resolver com terço, não. É mesmo, padre? Eu vou para o inferno? Vai. Pera aí, mas tem uma solução. Tem? Eu posso dar um documento chamado indulgência, em que você vai ter o seu pecado grave perdoado. É mesmo? Glória a Deus, assinado pelo Senhor. Eu vou assinar. Documento, você está aqui. O dia que você for no céu, você mostra aqui pro anjo. Não, ó. Tem um documento aqui. É mesmo, padre? É. Pô, como é que eu faço para ter? 10 mil. Um exemplo, tá? Mas, padre, eu tô sem... Se vira. Vem tua casa, vem a moto, vem o carro. Você quer ser salvo? Quero, padre. Tá aqui. É tanto. Eles começavam a vender o perdão de pecados. Inclusive, vendiam um pedacinho do céu. Você quer ir pro céu? Quero. Mas o sangue de Jesus não é... Não. O sangue de Jesus até vai, mas não. Ó, você precisa pagar tanto aqui. E, gente, isso é história. Já ouviram falar da Basílica de São Pedro? Que existe até hoje, lá em Roma? Na época, eles queriam fazer essa construção colossal. Precisavam de quê?
Então isso cresceu muito, exponencialmente nessa época, inclusive. Eles precisam levantar fundo para fazer essa obra. Então como? Vendendo indulgências. Você quer ser salvo, Raquel? Quer. Então, ó, você quer no céu, você quer 2 quartos, com vista para os serafins e querubins, ou você quer uma kitnet... Gente, é loucura. Eu tô aqui brincando aqui tudo, mas isso é história, não tô inventando. É só você ver. Pesquisa assim, indulgências, você vai ler, você vai ficar assim, de queixo caído. Isso acontecia. E isso, naturalmente, começou a mexer com pessoas do mundo todo. Quem tinha um mínimo de conhecimento. Outros padres, monges, ao redor do mundo, começaram a falar, cara, isso está errado. Porque quando você está no sistema, aí tinha pessoas dentro do sistema que entendiam, olhavam, não, está errado isso aí. Mas e aí, como é que você vai contra o Papa? Como é que você vai contra o sistema que a essa altura do campeonato já tinha no mundo todo? Nessa época só existia uma única igreja, que era a católica. Não existia quadrangular, não existia isso. Você quer servir a Deus? É católico. Ah, mas não tem outro lugar. Se você for em outro lugar, você vai para o inferno. Um negócio meio, sabe, opressor ali, digamos assim, né? E tinha que seguir a cartilha, enfim. Onde eu quero chegar com tudo isso? E várias pessoas ao redor do mundo já começaram a ficar incomodadas e falavam o seguinte, é preciso de uma reforma. O que é reforma, dona Geslane? Inventei. Vamos lá, eu tenho uma forma. Qual é a forma original? Os ensinamentos ensinados por Jesus, que foi passado pelos apóstolos. Aqui é a forma, é original. Com o passar do tempo, essa forma ficou deformada. Ok? Deformou completamente. A Igreja Católica, nesses primeiros séculos aqui, não tinha mais nada a ver com o que os apóstolos pregaram. De apostólico não tinha nada. Então, ou seja, o Evangelho ficou deformado. Ok? Eu tenho uma forma, é que eu não tenho aqui. Imagina um copo descartável, bonitinho. Se você amassar, vai ficar o quê? Deformado. Então, várias pessoas falam, cara, a gente precisa mudar isso. A gente precisa voltar aqui. Eu preciso de uma reforma. Eu preciso refazer esse bololô aqui para voltar aqui. Até que apareceu um cara que era monge, copiava a Bíblia, professor de universidade, porque nas universidades, inclusive, a maioria dos professores eram o quê? Monges, padres. E outro detalhe importante que complicou muito o cristianismo nessa época, se assim podemos chamar. Deixa ele passar. Vai, meu filho, em nome de Jesus. Vai. Pelo menos é moto agora. Que foi a união de igreja... Pra que isso, né? De igreja e Estado. Hoje, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem o seu CNPJ, ela tem ali, né, suas coisas, e tem o Estado, a política, uma coisa, outra coisa, certo? Na época, a igreja fez isso aqui com o Estado, ó. Uma coisa só. E é assim até hoje. Haja vista as arquidioceses. Todas recebem dinheiro de onde? Do Estado. Sabia não? Já reparou porque todas as igrejas católicas ficam num lugar privilegiado, em frente a uma praça, um lugar muito bem localizado? Não é igual a gente que vai, aluga uma salinha e vai construir, não. Já vem dinheiro de fora para poder construir, ficar tudo bonito. Então, é igreja e Estado assim, ó, de mãos dadas, desde muito tempo. Então, o Papa, né, os padres, tinham uma participação do Estado, e o Estado, quando queria, recorria. Então, foi uma das piores coisas que aconteceu, foi isso, a união da igreja e Estado. Mas ok. Até que chegou o momento em que um alemão, aí que eu ia chegar, né? Muitos professores, porque, gente, os padres eram pagos, né, para estudar. Então eles falavam várias línguas, ensinavam a religião. Então a maioria dos professores das universidades eram padres, eram monges, eram pessoas inteligentes, né? Então, chegou um determinado momento que um desses professores, alemão, também um monge de vocação, chamado Martim Lutero. Já ouviram falar? Esse cara começou a ler a Bíblia, principalmente Romanos e Gálatas, principalmente Romanos, o livro de Romanos, que é um livro que foi escrito por Paulo, uma igreja que ficava onde?
Imagina, você abriu uma igreja no coração do império, né? Por isso o livro de Romanos é um dos livros mais importantes da Bíblia, do Novo Testamento. Então Lutero começou a estudar. Ele começou a ver que, gente, não tem nada a ver isso que está acontecendo. Ele era monge, ele fazia parte do sistema. E ele falou, não, peraí, é uma indulgência? Não está aqui. Ele começou, ele ficou horrorizado. Ele falou, não dá. Isso já está, não dá. Isso é uma indulgência, assim, foi o pingo que faltava para acontecer o que aconteceu. Então, o que Lutero fez? Vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas saibam da verdade. Porque a gente não pode lutar sozinho, concorda? O povo precisa saber da verdade. Então, ele formulou 95 teses. O que é tese? São documentos, por exemplo, você é contra esqueci a palavra. A indulgência. Por que você é contra a indulgência? Um exemplo. Eu vou te dar 3 motivos, Eric. Porque a Bíblia diz isso em tal lugar. Porque na Bíblia diz isso e outro. E a Bíblia diz isso e outro. Eu te dou 3 motivos porque a indulgência é pecado. Não tem nada a ver. Ok? Deu para entender? Então essas foram as teses. Lutero fez 95 teses provando na Bíblia que aquilo que a Igreja Católica estava fazendo era errado, não estava na Bíblia. E naquela época não havia WhatsApp. Se você quer contar a fofoca para um monte de gente, você vai por quê? Você vai para o WhatsApp, bota em grupo do Facebook, da igreja, faz um outdoor no lugar onde tem bastante movimento, não é assim? Você quer divulgar a tua marca. Pô, vou fazer onde é que mais passa mais gente aqui? Em frente ao Shopping Prêmio, caramba, é toda hora, vamos fazer um outdoor enorme, né? Não é? Naquela época, o que eles pensou? Existe um lugar de muito movimento, na Alemanha, num castelo de Altenburg, não sei falar o nome, não sou péssimo nisso, mas um castelo que tinha muita movimentação de pessoas ali. Então já era comum, na porta do castelo, colocarem ali, tipo, jornal, lembra na época do jornal, que tinha um jornaleiro, o pessoal, hoje não tem mais isso, né? Antigamente a pessoa ia de manhã para trabalhar, ficava ali lendo o jornal. Não era assim? Vocês já pegaram essa época? Tu não pegou, né? Pegou? Ficava assim, lembra? Ficava lendo o jornal de manhãzinha, eu lembro que eu ia para trabalhar e ficava o pessoal lá. Assim, ó, todo mundo lendo o jornal, botava, aí comprava o que quisera, né? Senão ficava ali lendo, olha, a fofoca, não sei o que e tal. Então, ele pegou essas 95 teses e pregou na porta do castelo. E aí todo mundo, o que é isso? Começou a vir. E aí pronto. E ali começou o que chamamos hoje de reforma protestante. Por quê? Porque o povo começou a ter conhecimento. Começaram a levar. Leva para casa, começou a fazerem cópias. E vocês acham que a alta cúpula da Igreja Católica ficou satisfeita com isso? Não. Ele falou, não, Lutero, vamos conversar? Não que, tem 95 provas que vocês estão fazendo errado. Tá, Lutero, mas não é assim que funcionam as coisas, meu filho. A gente precisa construir lá a basílica, você está arrumando problema, rapaz. A Igreja Católica no mundo todo. Não dá para mexer no Papa, não. O Papa manda, não é assim, Lutero. Não. Enfim, resumo da ópera. Lutero, você vai ter que reconhecer em público que você está errado e desfazer a lambança que você fez. Não vou fazer. Eu tenho minha convicção que é o certo a se fazer. Eu não vou fazer. Lutero, se você insistir com isso, você vai ser excomungado. Você vai ser expulso da Igreja Católica. Ok, pode ser. E assim foi feito. Lutero foi expulso, excomungado da Igreja Católica, dito como um herege, dito como um traidor, e aquelas coisas todas que você possa imaginar, né? E aí, a partir dali, ele começou a se reunir com outras pessoas, que aquilo tudo já começou a circular, né, em muitos lugares, e outros que também já tinham entendimento, pronto, começaram a fazer uma movimentação e falaram, não, vamos então fazer a nossa igreja, digamos assim. Então ali começou o pessoal se reunir em casa, a par da Igreja Católica. Não, a gente não precisa da Igreja Católica de um padre, não está na Bíblia. E uma das iniciativas que ele fez, que começou a ser feito, foi o quê? Por que a Bíblia tem que ser em latim? Por que a missa tem que ser em latim? Vamos fazer cópias da Bíblia na língua local, para as pessoas lerem. O povo precisa. Porque qual foi o grande problema da Igreja Católica nesse sentido? Tá? Eles colocaram a autoridade do padre, do monge, da própria instituição, em pé de igualdade com a palavra de Deus. Como assim? Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu na cruz para nos dar perdão, ok? É a Bíblia que diz, está aqui.
Aí o padre fala assim, ok, mas só o perdão de Jesus não basta. Ok? Então eu escolho que você vai ter que fazer alguma outra coisa. Não, mas só a Bíblia não basta. Não. Eu decido isso aqui. Então eles tinham uma decisão que estava aqui, ó, batendo de igual com a Bíblia. E Lutero falou, não, a palavra está aqui. A palavra de Deus é suficiente. Se a Bíblia falou, está falado. E o povo precisa saber. Então, começou a fazer cópias da Bíblia nos idiomas locais, para que qualquer pessoa tivesse acesso à verdade, pudesse ler. Por isso que hoje o cristianismo tem essa prática de todo mundo trazer a sua Bíblia, porque teve época que a Bíblia não era acessível a todo mundo. Né? Então, o que aconteceu? Chegou nesse momento, então nasceu ali um movimento protestante, que a gente conhece hoje. A ideia de Lutero nunca foi fundar uma nova religião, digamos assim. Né? Ah, não, vou fazer uma nova... Não. Ele queria que a atual mudasse. Ele queria que a atual voltasse à sua origem. Mas não foi possível, por causa da corrupção. O sistema já estava corrompido. Ele estava demais, não dava mais para mudar. Então, não teve outra forma, criou-se um movimento chamado de protestantismo. De protesto, ou seja, eles protestaram contra a igreja. Né? E aí começaram a surgir as igrejas que a gente tem hoje. Né? E a igreja evangélica, você sabe, não tem um líder, né? Aí tem várias, tem Assembleia, aí começou a surgir Wesleyana, enfim. E aí essa parte você já conhece, que foi crescendo ao longo da história. Muito bem, primeira parte histórica, ok. Eric, o que isso muda a minha vida hoje? Lutero, e assim como os reformadores, eles, com base em tudo isso que saiu da Igreja Católica para a gente voltar aqui ao original, criou-se 5 pilares da fé cristã, que eles chamaram de 5 solas. Vocês viram na imagenzinha lá, está escrito o quê? Sola, escritura, né? Você viu? Sola, mas que sola? Sola de sapato? Não. Sola, escritura, é um termo em latim, que significa só a escritura. Então, os reformadores fizeram 5 solas. E a gente vai trabalhar cada um deles nas próximas mensagens. Hoje, vamos falar de só a escritura. Qual é a ideia disso? A ideia é que a escritura sagrada, a palavra de Deus, ela é suficiente. Eric, na prática, como isso funciona? Primeiro ponto, quer ver? Vou só ler rapidinho aqui, Salmo 119, tá? Não precisa abrir, só ouça, olha só. O salmista diz assim, ó. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei. Quando fala da lei, é a palavra de Deus. E a minha meditação... Não, Jesus, tá ruim, hein? Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Eu falo isso para vocês direto, né? Inclusive a gente fez, né? Esse mês passado, tá terminando, né? Já terminaram, não? Provérbios, né? Todos os dias. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles, o que eu tenho, sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha isso, eu sou mais inteligente que meus professores, porque eu tenho a Bíblia, eles não. Olha o que o salmista está falando, né? Sou mais prudente do que o idoso, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto o caminho da falsidade. E aí vem um versículo que provavelmente todo mundo já conhece, a gente até cantou aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso aqui é lindo, né? E luz para os meus caminhos. Ou seja, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sabe aquele momento da sua vida que você não sabe o que fazer? Você se vê na escuridão
Você fala, caraca, eu não estou vendo nada na minha frente. Eu não sei se eu vou para cá, se eu vou para cá. E você precisa de uma luz, né? Não é isso? E aí a gente conversa com um amigo, com um pastor, com alguém da igreja. A gente ora, Deus, Senhor, dá uma luz. Dá uma luz para eu sair desse problema, de eu resolver isso aqui. Né? E o que o salmista diz? A tua palavra é a luz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que antigamente, quando você tinha que tomar uma decisão, por exemplo, você ia até o padre. Padre, eu estou conhecendo um rapaz aqui, quero saber se eu me caso ou não com ele. E o padre dava o quê? A sua opinião. Em alguns casos ele poderia até falar, não casa. Ah, mas eu quero casar. Se você casar, você sai da igreja. O negócio era bem... né? Então... então falou, mas padre, não deve, porque ele bebe, ele faz não sei o quê, ele não é da igreja, ele é de outra religião, sei lá o quê. Mas, padre, o que é a palavra de Deus? Não me importa. Importa o que eu estou dizendo. O que os reformadores disseram? Está errado. A palavra de Deus é suficiente. Gente, a palavra de Deus aqui tem resposta para tudo. Érica, eu quero saber como é que eu faço para ser um pai melhor. Está aqui. Érica, eu quero ser uma mãe melhor. Está aqui. Érica, eu quero ser um melhor filho, uma melhor filha. Está aqui. Érica, eu quero saber como é que eu faço para fazer minha empresa prosperar. Está aqui. Érica, como é que eu faço para me aproximar de Deus Jesus? Está aqui. Todos os assuntos que você possa imaginar está aqui. Érica, mas eu preciso resolver. Está aqui. Eu quero decidir o caminho. Está aqui. Quando eu pego esse livro, isso aqui é um livro, ok? Quando eu pego esse livro, apenas leio, como eu estou fazendo aqui agora, despretensiosamente, esse livro passa a ser uma Bíblia. O que é Bíblia? Biblioteca. Vem do mesmo radical. Biblioteca é um lugar que tem muitos. Bíblia. O que é Bíblia? Junção de vários livros. Salmo é um livro, Ezequiel é um livro, Provérbio é um livro. É junção de vários livros. Quando eu pego esse livro e leio apenas para conhecer a história de Jesus, seja lá o que for, é apenas uma Bíblia. Agora, quando eu abro a palavra e falo assim, Senhor, me ajuda, fala comigo, mostra um caminho. O salmista diz que a tua palavra é luz para o meu caminho, eu preciso de luz. Me ajuda, me dá uma direção. Você abre isso aqui, tendo a consciência que o Criador vai falar com você, isso aqui não é mais uma Bíblia, é a palavra de Deus. Eu até comentei semana passada na mensagem, você veio? Não, você não veio, né? Perdeu, felizmente, não ficou gravado. Eu até comentei, a gente falou sobre Gideão. E aqueles dias eu estava muito angustiado com algumas questões com Deus, eu e Deus, sabe? Muito angustiado com algumas coisas. Eu também precisava de uma luz, precisava, Senhor, fala comigo aí, eu estou meio angustiado, perdendo minha paz por uma situação, fala comigo. Enquanto eu estava preparando a mensagem que eu levaria na semana passada, no meu devocional, no meu momento, o Espírito Santo começou a falar comigo nessa história. Gente, eu comecei a chorar assim, copiosamente. Eu falei, Senhor, era isso. E Deus me mostrou, me confortou, me mostrou o caminho e falou comigo através da história quando eu estava preparando a mensagem. Então, quando você entende que isso aqui não é só um livro, não é só um livro, não. Quando você entende e leva a sério que isso aqui é a palavra de Deus, o jogo vira. As coisas mudam. Por isso que eu falo, gente, vamos fazer o devocional. Lê todo dia. Imagina você ouvir Deus falando no teu ouvido todo santo dia de manhã quando você acorda. Essa é a proposta. Fala, Senhor, fala comigo hoje. O que você quer falar comigo? Está aqui. E às vezes Deus pode falar com você de um jeito e comigo de outro. Somos indivíduos. Deus quer tratar com cada um. E como Deus fala com a gente, Eric? Aqui. A principal forma de Deus fala de várias formas, ok? Deus fala através de um pregador. Deus fala através de um profeta. Deus fala às vezes no seu coração. Deus pode falar através de sonhos, de profecias. Mas a principal forma que Ele gosta de falar é aqui. Porque Ele já falou. São vários homens de Deus. Então é aqui. Às vezes você está lendo uma história. Não tem nada a ver com a sua vida, mas você para num momento em que, caramba, o Espírito Santo está falando assim com você. É isso.
e você sente aquele fogo aqui dentro do seu coração, é o Espírito Santo falando com você. Então, não olhe para isso aqui como só um livro. Como se fosse um livro, a cabana, um livro, não sei o quê. Não, não, não. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é viva. É viva. Mas talvez tanto tempo que foi escrito isso aqui, mas ela às vezes é tão atual quanto... É uma frase que eu já ouvi, eu ouvia muito lá no Pastor falando no Rio. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. O Jornal de Amanhã atual nem aconteceu. A Bíblia é mais atual que ela. Qualquer coisa que você... está na Bíblia. Então tem momentos que a gente, de Jesus, eu não sei o que fazer. Eu estou contando um exemplo recente, mas muitas horas que eu falei, cara, o que eu vou fazer? Senhor, eu estou aqui numa situação, o que eu faço? Eu ia para a palavra de Deus, estava lá. O Espírito Santo, ó, tá vendo isso que aconteceu aqui nessa história? É você aqui. Faz igual ele está fazendo. Amém, Senhor, vamos. É assim que Deus fala. E na época, não. Você tinha que ir até o padre. O padre tinha que mandar você fazer. E do jeito dele, da hora que ele queria, e acabou. Quer ver um exemplo? Qual a ideia do sola escritura? A palavra de Deus é suficiente, ela te dá a resposta para tudo. Você não precisa de um pastor para dizer o que você tem que fazer. Preste atenção no que eu vou falar. Vocês não precisam de um pastor para dizer o que você tem que fazer. Ô, Eric, então eu não preciso ir para a igreja, não preciso me aconselhar com o pastor? Não é isso que eu disse. Você pode se aconselhar com o pastor. Eric, eu posso um dia, estou com algumas dúvidas, você pode me orientar? Farei com o maior prazer. Mas veja, a gente tem um cuidado do seguinte, eu principalmente, mas a maioria dos pastores sérios, homens de Deus, tem o seguinte cuidado. Eu vou te dar um aconselhamento. Você falou, Eric, eu estou com uma situação, preciso que me dê uma orientação, preciso de uma luz. Eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, mas eu preciso de uma luz. E isso é importante, a gente buscar ajuda. Problema nenhum. A gente está aqui para ajudar os outros. Está tudo certo. Mas quando o homem de Deus ele entende que a palavra de Deus é suficiente, você fala assim, Eric, eu quero namorar um rapaz, louro lindo de olhos azuis, o que eu faço? Um exemplo, né? Estou com um problema para resolver, o que o senhor me orienta? Eu vou falar para você o seguinte, olha, a palavra de Deus diz isso, diz isso, diz isso. Em tal livro, assim, assim, assado. Então, com base na palavra de Deus, eu te aconselho isso aqui. Mas a sua opinião? Não, a minha opinião não vale de nada. A minha opinião e a moeda de £1, a moeda de £1 vale mais. Porque a minha opinião não vai mudar a sua vida. Concorda? Porque eu sou errado igual a você. Eu posso dar a opinião que eu acho uma coisa sobre a sua vida, mas a vida é sua, você que sabe. E aí você se arrebenta ali na frente e a culpa vai ser de quem? Entendeu? Então eu tô fora disso. Agora, eu falo, ó, a palavra de Deus diz isso. Raquel. Eric, eu tô querendo parar de beber, mas não consigo. Ó, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Eu vou te orientar. Faça isso aqui, ó. Olha só essa história aqui. Isso aconteceu assim, assim, assim. Faça isso. Conforme esse homem de Deus aqui fez, você tem, né, chance de ter Deus ali do seu lado e tal. Então, o que eu quero dizer com isso? Homens de Deus, eles dão orientações com base na palavra. Quando você vai numa igreja, quando você vai se aconselhar com um homem de Deus, e ele dá um monte de opinião, de todo o meu coração, corre. Sai fora. Se ele não usa, não tem como premissa. Gente, isso é importante. A palavra de Deus precisa ser número 1 na nossa vida. É tipo assim, eu vou trocar de casa. Eu quero trocar de casa. Tá? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu quero casar. O que a palavra de Deus diz? Mas, Eric, como é que eu vou saber? Ora, estudando. Por que a gente sempre fala? Gente, traz a Bíblia. Gente, vamos fazer um devocional? Por que as pessoas naquela época eram tão facilmente enganadas pelo sistema religioso da época? Porque eles não tinham conhecido. E por que as pessoas continuam errando hoje? Por que você vê um monte de pastores que levantam por aí fazendo um monte de lambança? Você vê que é lambança. Tá na cara, se qualquer pessoa vê. Você vai olhar, o cara tem uma multidão com ele. E aí vocês perguntam, esse povo tem o que na cabeça? Não tem conhecido. Quando vocês não estudam a palavra, quando vocês não leem a palavra, qualquer Eric da vida pode se levantar
ensinar um monte de besteira para vocês não conhecem, vão falar o quê? O Eric tá certo, o Eric é legal, gente boa, ele não quer me mentir para mim. Ele não quer me falar não, eu gostei dele, gente boa, tá, não, se ele tá falando, tá certo. Por quê? Porque a gente não conhece. Vocês já repararam que quase todas as mensagens eu falo, gente, pesquisem. Acabou a mensagem, chega em casa, vê se o que o Eric tá falando é verdade. Igual eu falei agora, né, da história. Será que o Eric é isso mesmo na Igreja Católica? Eu gosto tanto do padre, lá, Leia, dá um Google. Gente, pelo amor, eu imploro, façam isso. O dia que vocês observarem o Eric tá pregando um monte de groselha, que não tem nada a ver com a Bíblia, façam um favor, ó. Não voltam. Que isso, Eric? Tô falando sério. Não é por mim, é por vocês. O dia que eu começar... Não, primeiro, se eu começar a falar um negócio que tem nada a ver com a Bíblia, me chama no canto. Eu peço a Deus que eu tenha humildade em Deus para me corrigir. Eric, que isso, Eric? Gente, eu sou humano igual você. Eu posso errar como você. Muitos desses pastores que estão aí fazendo um monte de besteira já foram um homem de Deus sério um dia. Mas que com o passar do tempo foram se perdendo, assim como a Igreja Apostólica Romana se perdeu. Então eu não sou mais santo que você, eu posso me perder um dia, eu peço a Deus que isso não aconteça. Se um dia isso vier acontecer, por favor, me chama no canto, Eric, ó, você tá falando besteira, rapaz. Senão você tá fazendo, tá errado. E eu peço a Deus para que, se isso um dia vier acontecer, eu tenha humildade em Deus para falar, você tem razão, eu vou me retratar, eu vou voltar ao caminho, você tem razão, isso aqui tá errado, vamos voltar. Mas, se isso não acontecer, procure uma outra igreja bíblica. Eric, como é que eu sei para uma igreja bíblica? Ora, conheça a Bíblia. Você vai saber. Você vai chegar na igreja. Aqui já aconteceu com a gente. Tipo uma igreja grande. Chegar lá na igreja, tá assistindo lá a palavra, e o pastor começar um monte de coisa esquisita. E a gente olhar para ela assim, ela olhar para mim, tá errado isso aí, velho. Vamos embora? Vamos. A gente se levantar no meio da pregação e ir embora. Já? E aí, vamos para onde? Ah, só vamos pro shopping, vamos passear, vamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque a gente conhece. Gente, tem tanta coisa que vocês não têm noção. Quando a gente não tem conhecimento, a gente cai fácil. Olha, Raquel, você quer arrumar um emprego na Petrobras? Quer 20 mil por mês? Quero. Traz uma oferta de R$1.000 no culto. Eita glória! Mas eu não tenho esse dinheiro. Junta 2 meses de salário, faz hora extra, se vira. Mas quando você der a oferta, milagre vai acontecer. Se a Raquel tem um mínimo conhecimento da palavra de Deus, ela, não, isso não é bíblico. Ela vai procurar, onde é que tem isso na Bíblia, cara? Não, tem lá, né? Deus diz que me proveis se eu abrirei a janela do céu, mas a oferta é voluntária, meu coração. Não tem como alguém me dizer um valor fixo. Tá errado, não tá na Bíblia, não tem respaldo, eu vou embora. Agora, se ela não tem esse conhecimento, a emoção dela vai falar o quê? Vai, emprego, é homem de Deus, milagre. Normalmente aparece alguém falando que deu certo. Olha, eu fiz o que o profeta falou e consegui. Aí você vai, opa, eu também vou. E aí você perde os R$1.000, o cara some e você fica o quê? Na lama. Gente, isso é muito, muito comum. Acontece todo santo dia por aí. Que o povo não conhece. Mesmo a Bíblia sendo de fácil acesso para todo mundo. Sim ou não? Hoje até um aplicativo de graça, você baixa ali, ó, e lê. Então, gente, preciso que vocês saiam daqui tendo o seguinte entendimento. A palavra de Deus precisa ser o número 1 da nossa vida. Precisa ser a coluna fundamental da nossa fé. O crente que não lê, não estuda a Bíblia, não sei nem se poderia carregar o título de crente. Como? Veja, quando Jesus foi tentado no deserto, até para resistir à tentação, ele usou o quê? A palavra. O diabo falou, olha, se você transformar esse pão aí, né, ou quer dizer, essa pedra em pão, você vai ficar... Jesus falou o quê? A palavra de Deus diz tal. Então, o próprio Jesus usou a palavra. Então, gente, a palavra precisa ser número 1. Ela é suficiente. Você tem uma questão? Erika, eu quero me aconselhar com alguém, com um amigo, tal, não sei o quê. Vai lá. Se ele falar algo que tem a ver com a Bíblia, mas também não é qualquer frasezinha, né? Você tem que conhecer a Bíblia. Ah, não, realmente faz sentido isso aqui. Realmente isso aqui, amém. É de Deus. Vamos lá.
Agora, se não tem Bíblia. Se você vai numa igreja e não tem Bíblia. Gente, hoje, por exemplo, vocês estão aqui toda semana, vocês sabem. Hoje eu quase só usei um versículo aqui porque eu precisei gastar um bom tempo narrando a história, né? Mas vocês sabem que toda mensagem aqui a gente pega ali, lê, entende o texto, o contexto, eu conto a história, né? Hoje está sendo um pouco mais atípico, né? Hoje a pregação é mais um estudo do que uma pregação em si, né? Então, gente, se você vai numa igreja, a pregação, gente, eu já vi tanto isso. Você vai assistir a mensagem, o cara só fala da vida dele. Fala da vida dele, que fez, que comprou, que fez, não sei o que aconteceu. Aí eu fico assistindo, mas eu fico no meu pensamento, e que hora você vai abrir a Bíblia bem feliz? Que hora que vai começar? E aí quando acaba a mensagem, acabou? Não teve Bíblia, não teve nada, não teve... Corre, não volta. Não volta. A palavra de Deus, ela é suficiente. De novo, você não precisa. Érica, eu preciso que o pastor faça não sei o quê. A palavra de Deus, ele está acima do pastor. Acima de uma igreja, acima de uma denominação, acima de tudo. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra do Deus vivo. Tem alguém acima de Deus? O grande erro da Igreja Católica nesse momento foi se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. Isso foi um grande erro. 2, talvez. Não podemos cometer esse erro. Tem gente que coloca um pastor e pede igualdade. Não, o que o pastor falar é lei para mim. Que isso, gente? Não, mas a denominação ela é perfeita que eu estou. Assembleia Batista, sei lá o quê. Se a igreja decidir isso, eu não quero nem saber. Tá, decidiu? Tá na Bíblia? Não? Fique preocupado. Amém, gente? Então, assim, saiam daqui entendendo o seguinte, só a Escritura, só a palavra de Deus, ela é suficiente. Você vai cantar uma canção, eu quero saber se essa canção, vê se ela é bíblica. Louvor. Mas é louvor. Tanto louvor aí que não tem nada de Bíblia, gente. Tem tanto louvor aí que faz... É herege. O que é herege? Ao contrário, a Bíblia. Se a Bíblia fala para não mentir, e tem uma música que insiste para você mentir, essa música é herege. Então, gente, tem tanta música aí com roupagem de gospel que não está no gibi. Tem tanta igreja bonita com a fachada, ou você vai lá, não tem Deus, não tem Bíblia, não tem nada. E quando eu falo que não tem Bíblia, não é você pegar ali uma Bíblia, já viu lugar assim, né? Abre ele em Salmo 91 e deixa assim, né? Já viu? Não é sobre isso. Gente, não é superstição. Não, eu vou botar aqui em Salmo 91 que não vai entrar nada de mal. A Bíblia, isso aqui, gente, a Bíblia aberta, assim igual está aqui, ela é apenas um livro. Se você pegar um livro do Paulo Freire, vai ter a mesma coisa. É um livro. Isso aqui se transforma em algo poderoso quando eu tenho entendimento, que a palavra de Deus, ela fala comigo. Não é eu vou botar a Bíblia aberta ali para espantar coisa ruim. Senão vai virar a macumba gospel. Não tem pessoal que bota uma folha atrás da porta para espantar mal olhado? Não tem esse negócio assim? Não existe. A palavra de Deus ela é viva quando ela entra no seu coração. Então que a gente tem a palavra de Deus como literalmente a palavra de Deus. Que a gente tenha esse entendimento que ela é suficiente. Amém?